Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, obrigada por participar da 15ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística. Seja muito bem-vindo ao seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística. Em um ano tão desafiador como está sendo de 2020, a reinvenção da empregabilidade é o nosso tema central. Cases inspiradores, jornadas de sucesso, a crise geradora de oportunidades e muito mais. São mais de 20 palestras, uma programação instigante, com palestrantes incríveis e feita especialmente para você, jovem profissional. Aproveite! Olá, você que está conectado conosco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui, diretamente do estúdio da Expolog 2020, saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil e do mundo, que prestigia o seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística, que nesta edição especial de 15 anos traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos agora ao case Operações Portuárias e Multimodalidade. Conheça o nosso convidado. Bom, pessoal, meu nome é José Alcântara, eu sou gerente de operações aqui do Porto do Pecém. E vou falar um pouco para vocês aí sobre as operações portuárias e a intermodalidade, né, das cargas, tá? Do transporte de carga, tá? Espero que possa contribuir um pouco, né, para o conhecimento de vocês, tá? Bom, antes de entrar nas operações especificamente do Porto, eu queria só falar um pouquinho sobre o transporte multimodal e o transporte intermodal, até para a gente entender um pouco. Tem uma pequena diferençazinha e a gente costuma muito achar que é a mesma coisa, e não é, tá? Então, o que seria o transporte multimodal? Ele caracteriza-se pela utilização de dois ou mais modais de transporte de carga. Nós temos aí o aquaviário, rodoviário, ferroviário, dutoviário e aéreo. Então, uma carga que é movimentada por dois ou mais desses modais, então ela é caracterizada como um transporte, tá certo, multimodal. A operação é coberta por um único documento fiscal, que é o conhecimento de transporte multimodal de carga, tá certo? O operador de transporte multimodal é o conhecido OTM, é quem emite o CTMC, tá? E o OTM, né, ele assume toda a responsabilidade da operação, desde a origem até o destino da carga. O transporte multimodal, tá certo? Também ele é amparado pela Lei 9.611, tá? De 19 de fevereiro de 98. E o que é que essa lei faz? Essa lei, ela define toda a operação multimodal, ou seja, o papel e a responsabilidade de todos os envolvidos nesse processo, tá? Aí nós temos o transporte intermodal, apenas uma sutil diferença. Então, ele caracteriza-se também, né, pela utilização de dois ou mais modais de transporte, mesma coisa, né? Aquaviário, rodoviário, ferroviário, dutoviário e aéreo, tá? A operação é coberta por mais de um documento fiscal, e aí começa a diferença, né?
A gente lembra que lá no multimodal é apenas um documento único desde a origem ao destino. E já no transporte intermodal, cada evento do transporte, tá certo, tem um contrato distinto de transporte, tá? Então, e a responsabilidade é dividida entre os transportadores. Lá, a responsabilidade é única. Nesse caso do transporte intermodal, a responsabilidade é dividida entre cada transportador, tá? Bom, complexo do PECEM. O que seria o complexo do PECEM industrial? Ele é composto das instalações portuárias, ele tem uma zona de livre comércio, tá certo? E uma área industrial aí em torno de 13 mil hectares, né? Superior a 13 mil hectares. Especificamente, tá certo? Nós vamos falar hoje do porto, né? A ZPE, que faz parte, é a zona de processamento, faz parte do complexo. A nossa palestra vai ser especificamente sobre as operações do porto, tá? Bom, só para a gente fazer um plano, como a gente está aí no mercado, tá certo? Como a gente está movimentando, o porto aí nos últimos 5 anos teve um aumento na sua movimentação de carga em torno de 26,8%. Então, em 2019, tá certo? Ele bateu aí as 18 milhões de toneladas de carga, tá? Então, é muito importante, é um crescimento muito significativo, tá certo? Poucos portos no Brasil cresceram a essa taxa, né, como o Porto do Pecém, tá? A movimentação de contêineres também seguiu o mesmo trânsito, né? Teve um crescimento aí na faixa de 17,2%. Em 2019, né, foram movimentados aí 339,8 mil TEUs, né? Tá? Essa movimentação também está certo, crescente para o outro. E, assim, uma observação que a gente pode só adiantar para vocês, que mesmo nesse ano de pandemia, a gente terá uma movimentação positiva, tá certo, de contêineres ao final do ano, tá? Então, 2020, apesar dessa queda toda aí na economia, mas o porto que, durante todo esse período, tá certo, não fechou suas portas, teve que trabalhar realmente, né, as atividades tiveram que ser desenvolvidas, tá certo? Ele foi muito importante, inclusive, no suprimento de alguns produtos, né, como EPI, equipamentos e etc. Tá? Então, a gente tem pelo menos essa boa notícia que a gente vai crescer na movimentação de contêineres, tá? Bom, infraestrutura portuária. Em geral, a infraestrutura portuária, no macro, né, do Porto do Pecém, tá certo? Ela é composta aí de 2 pontes de acesso, né? Essa mais recente foi entregue agora, né? Que é a ponte 2, tá? Ela já está sendo utilizada, né? Nós já estamos fazendo a movimentação de carga por essa segunda ponte, tá certo? Um pátio de 380 mil metros quadrados, 2 armazéns cobertos, né? O que totaliza aí uma área total de 16.250 metros quadrados, um gate ferroviário, um gate rodoviário, correias transportadoras, né? Nós temos 2 correias transportadoras e um gasoduto. Então, só assim para a gente até focar um pouco mais na palestra, né? E nosso objetivo, a gente vai observar que o Porto do Pecém, dentre os modais de carga, tá certo? Os modais de transporte, tá certo? O Porto do Pecém movimenta com 4 modais. Então, nós temos o modal aquaviário, o modal rodoviário, o modal ferroviário e o dutoviário, tá? Então, a gente aí, dos 5, né, a gente só não tem o aéreo, né? Então, é um porto importante, né? Tem as suas características em relação aos modais de carga, tá? Aí nós temos com mais detalhe cada área dessa que compõe, né, que complementa, né, a infraestrutura e a superestrutura aí do Porto do Pecém. Então, só para a gente se situar aí, aqui do nosso lado esquerdo aqui, nós temos o gate de entrada. Esse aqui é o gate principal, né, um gate rodoviário, por onde são recebidas as cargas e também, logicamente, retiradas as cargas via rodoviária, né? Esse gate hoje, ele está especificamente dedicado à parte de contêineres, tá certo? Enquanto que esse novo gate, tá certo? Que a gente chama aqui de gate 2,
ele está ligado, logicamente, outro gate rodoviário, né, e está ligado ao acesso das demais cargas, né? Temos aqui também balanças, né? É importante observar que tanto o Gate 1 quanto o Gate 2, ele já dispõe, sob a estrutura do próprio Gate, de balanças rodoviárias, tá certo? Mas, mesmo assim, no pátio, nós temos ainda um complemento ainda de 4 balanças internas, né? Para complementação da aferição da carga, né? Então, isso aqui é muito importante em relação da velocidade e da produtividade, tá? Nós temos aqui o prédio administrativo, bem aqui no canto inferior. Nós temos o armazém 1, como a gente falou ali, armazém 2. Entre os dois armazéns aqui, nós temos uma área coberta aqui para inspeção de cargas da Receita Federal, tá certo? Solicitação da Receita. Dentro do armazém 2, a gente tem 3 câmaras frias, né? São 2 câmaras para inspeção, são câmaras de inspeção, câmaras frigoríficas, né, para inspeção. Nós temos 2 câmaras vegetais, para inspeção de produtos vegetais, e uma câmara para inspeção de produtos de origem animal, né, carne, pescados, etc., tá? A câmara para origem vegetal, né, ela é muito utilizada aí na inspeção das nossas frutas, né? Vocês devem saber aí pela imprensa, né, o Porto do Pecém movimenta bastante carga refrigerada, né, principalmente frutas, né? Então, a gente está na época, inclusive, aí da safra, aí, exportando bastante, graças a Deus, tá? Bom, seguindo aqui, nós temos o pátio, o grande pátio aqui, que a gente falou, 380 mil metros quadrados. É nesse pátio aqui onde são armazenadas todas as cargas, tanto que carga destinada ao embarque, como cargas que são provenientes dos desembarques, né? Então, aqui nós temos uma área específica para containers, uma área específica para produtos siderúrgicos, especificamente placas de aço, são as placas produzidas pela siderúrgica, né, que são cargas contínuas. Uma área destinada aqui a produtos eólicos, a gente tem uma movimentação muito grande de produtos eólicos, também é uma carga contínua no porto, e é uma carga nos dois sentidos. O porto tanto recebe produtos eólicos de importação, como exporta, né? No Complexo do Pecém, a gente tem uma empresa, né, a Aeres, tá certo? Que é um dos grandes players aí hoje do Brasil em termos de fabricação, né, e exportação de pás eólicas, tá? Então, a gente movimenta bastante essa carga. Como eu falei, o porto tem movimenta muita carga refrigerada, e nós temos aqui em torno hoje de 1.000 tomadas refrigeradas, tá certo? Uma parte aqui nessa área do pátio e outra parte lá no Temute, que a gente vai ver na sequência, tá? Outra área aqui para demais produtos siderúrgicos, tá certo? Fio máquina, bobinas, tarugos e etc., tá? Um pátio rodoviário, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente ali com detalhes, tá? As 2 pontes de acesso que a gente citou no início aí da apresentação, 2 correias transportadoras, a gente também vai ver um pouco mais, né, que é exatamente um tipo de carga dutoviária, né, uma carga que é um equipamento que transporta granéis sólidos, né, então são as 2 correias transportadoras. Os pier, né, de atracação, nós temos o Pier 1, Pier 2 e o Temute, que a gente vai ver em detalhe cada operação, tá certo? Cada movimentação que a gente faz em cada pier desse. Complementando aqui, faltou o scanner, né? Eu falei do scanner, um equipamento, tá certo? Que a gente utiliza hoje para fazer a inspeção não invasiva, né, das cargas com destino à exportação e cargas que são importadas, tá? Então, toda carga que sai e entra do Pecém, elas passam pelo scanner, tá? Elas são escaneadas, tá? Muito bem. Eu acho que eu falei aqui também, nós temos um terceiro gate, que é o gate ferroviário, né? Não sei se eu falei aí, mas fica aí também a dica, a gente vai falar um pouco mais na frente, tá? Bom, aqui é o nosso pátio ferroviário, né? Aqui é onde a gente recebe, tá certo, a nossa transnordestina atual, né? E a futura transnordestina quando ficar concluída. A gente vai falar um pouco sobre ela, tá?
É nessa área aqui onde são movimentadas as cargas, né, que são embarcadas no trem e desembarcadas nela, através de empilhadeiras, tá certo? Empilhadeiras headstackers, empilhadeiras top-loaders, tá certo? Fazem essa movimentação. Aqui ao lado, né, nós temos uma área, tá certo, de armazenagem de produtos que são embarcados pela ferrovia, tá? E aqui melhor, essa imagem mostra um pouco melhor daquela outra que eu estava observando, né, a área de tomadas, tá certo? A área de pás eólicas, né, que nós temos aqui à nossa direita, a área de placas de aço, né, bem aqui no canto já, né, do nosso lado direito aqui, a gente tem uma área aqui de produtos de carga IMO, tá? Então, essa é a nossa distribuição aqui do nosso pátio, tá? Bom, Ferrovia Transnordestina. Por que eu fiz questão assim, de falar dessa ferrovia? Essa ferrovia vai mudar bastante, né, o perfil do nosso porto, né? Existe até um jargão no meio portuário, né, que diz que não existe porto sem ferrovia, tá certo? E não existe ferrovia sem porto, tá certo? Então, uma complementa a outra. Então, o PECEM, hoje, embora tenha essa ferrovia, mas ela vai ter aí, quando ela ficar pronta, tá certo? Uma capacidade, né, instalada em uma previsão de aumento de movimentação no porto muito grande, tá certo? Então, ela vai ter uma extensão aí de 1.750 quilômetros, tá certo? E uma bitola mista de 1,6 metros, que eu explico já para vocês. Essa ferrovia, ela nasce lá em Eliseu Martins, né, uma cidade do interior do Piauí, aqui uma região que existe muitas jazidas aqui de minério, né, minério de ferro, tá certo? E uma agricultura muito pujante, né, do agronegócio, né? Aqui a movimentação de soja, de milho, né, é muito grande nessa região. Então, ela nasce aqui, em Eliseu Martins, vem até Salgueiro, né, interior pernambucano, e aqui em Salgueiro ela deriva exatamente esse ramal aqui em direção ao norte, né, que vai exatamente para o porto do Pecém. Daqui ela deriva também para outro, deriva em relação ao leste, né, para o porto de Suape. Então, é uma ferrovia exatamente que vai interligar, tá certo? Os dois portos, tá certo? Suape e Pecém. Tá? Então, de suma importância para o nosso aumento de movimentação de carga. E essa bitola, pessoal, é o seguinte, a bitola hoje da ferrovia atual dela, ela é a bitola métrica de 1 metro. Então, a capacidade de carga da ferrovia, ela é reduzida por conta disso. A nova Transnordestina, né, que está sendo construída, e a gente espera que seja concluída o mais rápido possível, tá certo? Ela terá uma bitola de 1,6 metros, ou seja, ela terá uma capacidade muito maior, tá certo? Na movimentação de carga, tá certo? E com isso, tá certo, o PECEM, e logicamente também o Porto de Suape, tá certo? Vão se candidatar aí, tá certo? A movimentar essas cargas provenientes aí, tá certo, do interior do Piauí. Outro fato importantíssimo da ferrovia é que ela corta, tá certo, o estado do Ceará de norte a sul, ou de sul a norte, né? Ela pega toda aquela região lá do Cariri, Sertão Central, até o Porto do Pecém, tá? Então, isso vai possibilitar que o estado do Ceará possa desenvolver ainda mais do que está sendo desenvolvido, né? Com a instalação de grandes empreendimentos, porque vai disponibilizar, tá certo, de pontos, tá certo, de áreas para fazer o transporte dessa carga via ferrovia, né, que a gente sabe disso, né, que o transporte ferroviário é um transporte bem mais competitivo do que o transporte, né, do que o modal ferroviário, do que o modal rodoviário, desculpa, tá? Vamos lá. Muito bem. Voltando aqui para o nosso porto, o nosso PECEM, né, o nosso terminal, ele é um porto offshore. O que é isso? Né? É um local, o porto, onde os piers de atracação ficam fora da praia, distante da praia, tá? Então, aqui os locais de atracação, nós temos aqui o Pia 1, o Pia 2, Temute, eles estão aqui a uma distância em torno de 2,5 quilômetros da praia.
Mas qual a vantagem disso? O que tem de bom nisso? A vantagem é que a gente vai conseguir, que foi o caso do PECEM, né, boas profundidades, né? E isso é bastante competitivo, né? A profundidade de um porto é essencial, né? Um porto que não tem uma boa profundidade, tá certo? Ele nunca vai ser um porto competitivo. Então, aqui, por exemplo, no berço 1, a gente tem aqui no Pia 1, aliás, no Pia 1 e berço 1, a gente tem 14 metros de calado, ou seja, a gente pode receber navios com até 14 metros de calado, tá? Aqui no berço 2, a gente passa aqui para 14,7 e assim por diante, né? Berço 3, berço 4, aqui no Temute, a gente já tem calado um pouco maior, já estamos com calado de 15,3. Então, isso é um fator altamente competitivo, tá certo, para o crescimento do nosso porto. Então, vamos lá. O nosso Pia 1 é um berço dedicado. Eu vou falar muito, pessoal, nessa palavra dedicado. O que é um berço dedicado? Um berço dedicado é um berço exclusivo, que movimenta um único tipo de carga, tá certo? Então, o Pia 1 hoje ele é dedicado a granéis sólidos. Ele só movimenta hoje carvão, lá no berço 1, e minério de ferro no berço 2. Da mesma forma, o Pier 2 também, ele é um berço dedicado. Tanto o Pier 2 tem o berço 2, o berço 3 e o berço 4, tá? Então, ele é um pier dedicado a granéis líquidos, no caso aí, gás natural, tá? E o Temute, nós temos do berço 5 ao berço 10, tá certo? Dos quais 2 berços também são dedicados a container, ou seja, são berços que a gente está movimentando nesse momento exclusivamente containers, tá? Eu esqueci só de detalhar, pode ter alguém aí que não conheça, assim, a gente está muito falando berço, pia, essa coisa, só para a gente detalhar. Berço, pessoal, é o local onde o navio atraca, tá certo? Onde o navio estaciona, tá fazendo aí uma similaridade aí com o estacionamento de um veículo. Então, é onde o navio atraca em um porto, qualquer que seja ele, para movimentar a carga, isso se chama berço, tá? O PECEM hoje, ele é composto, tá certo, por 10 berços, tá, de atracação, tá? Muito bem. Então, vamos passar aí e ver cada berço desse, ou cada carga que é movimentada, tá certo, em cada berço, tá? Então, vamos lá. Iniciando aí pelo Pia 1. Como eu falei para vocês, ele é um berço dedicado, tá certo? De granéis sólidos, e aqui no berço 1, nós temos aí a descarga de carvão, tá certo? Dedicada à movimentação de carvão. Então, nós temos um descarregador contínuo de carvão aqui, tá certo? Uma correia transportadora com extensão de 11,5 quilômetros, tá certo? E uma capacidade do sistema. O que é essa capacidade do sistema? É o que é a capacidade nominal de que o descarregador mais a correia transportadora pode transportar. Então, ela pode transportar até 2.400 toneladas por hora, tá certo? É uma produtividade que pode chegar em picos até isso, tá? Muito bem, então aqui vem aqueles modais que a gente falou lá no início. Então, eu tenho o primeiro modal que a gente está falando aqui no porto. Eu tenho do modal aquaviário, tá certo? Para o modal dutoviário, ou seja, eu estou descarregando granel sólido, tá certo? Em uma correia transportadora tubular, que ela sai do navio, tá certo? Pelo porto, direto para o recebedor, ou seja, a carga aqui da origem até o seu destino, né? Do navio até o destino final. Então, ela passa do modal aquaviário para o modal dutoviário, tá? Então, essa carga aqui, no caso carvão, ela atende a 2 grandes empresas que nós temos aí no complexo. É uma térmica, tá certo? E a siderúrgica. O outro berço, que é o berço 2, nós temos também um descarregador contínuo, só que aí é um descarregador para minério, tá? E não de carvão como esse, é um descarregador de minério, tá certo? Uma correia transportadora também similar a que nós temos no berço 1, tá certo? Uma outra correia transportadora, tá certo? E a capacidade do sistema é o mesmo também, tá certo? A capacidade do sistema é a mesma, ou seja, transporta 2.400 toneladas. Tanto o descarregador quanto a correia transportadora, o sistema como todo, tem capacidade para 2.400 toneladas por hora. Tá? Então, essa é a capacidade do sistema. Mais uma vez, o PECEM está aí apresentando, né, o seu primeira multimodalidade, intermodalidade de carga. Então, o sistema aquaviário para o sistema dutoviário, tá?
Pier 2. No Pier 2, nós temos uma planta de regaseificação. Também, da mesma forma, outro pier dedicado, né, com o berço 3 e o berço 4. Aqui no berço 4, nós temos um navio supridor, tá certo? Que é um navio que chega com gás natural, na forma líquida, né? A uma temperatura de menos 160 graus, tá certo? Ele tem uma produtividade aqui, ele consegue ter uma vazão de até 10 mil metros cúbicos por hora, ele transborda esse gás na forma líquida para esse outro navio. Esse navio é um navio plataforma que permanentemente fica atracado aqui no porto, e o objetivo desse navio é exatamente fazer a operação de regaseificação, ou seja, ele troca calor, tá certo? Ele vai ceder calor ao gás que está a menos 160 graus, tá certo? E esse gás vai evaporar. Com isso, esse gás que está evaporando aqui na forma de gás, né, logicamente, a gente falando assim, ele vai ser injetado, tá certo, no gasoduto. Então, eu recebo GNL desse navio aqui, tá certo? Esse navio transborda GNL do navio do berço 3, do berço 4, transforma, que é o navio supridor, transborda GNL para o navio regaseificador, e o navio regaseificador transforma o GNL em GNC, ou seja, gás natural comprimido, né? Gás natural liquefeito em gás natural comprimido. Por que essa operação, assim, por que esse gás a menos 160? Essa é a temperatura em que o gás fica na forma líquida. Quando você consegue transformar o gás na forma líquida, você aumenta a capacidade de carga dele. Para vocês terem uma ideia, né, só ter até aqui um exemplo, né, a conversão dele, né, 1 metro cúbico de GNL equivale a 600 metros cúbicos de GNC. Você já pensou, se tornaria inviável, tá, se eu tivesse de transportar o gás lá da origem ao destino, tá certo? Se fosse na forma de gás, se não fosse na forma líquida, né? Então, é a forma de viabilizar. Muito bem. Quando esse gás ele é regaseificado aqui, né, no navio regaseificador, tá certo? Ele é transferido, ele é injetado aqui num gasoduto. Então, mais uma operação de dutovia, dessa vez aqui, através de um gasoduto. Então, esse gasoduto, tá certo? Ele tem um diâmetro de 20 polegadas, tá certo? E ele sai daqui do porto, tá certo? E tem uma extensão aí de 21 quilômetros, né, que ele vai atender aí a uma térmica, tá certo, para geração de energia, tá, e também atende o mercado da região, o mercado industrial, tá certo, da região metropolitana de Fortaleza, tá. Então, vamos aí para frente, tá. Bom, por último aí, nós temos o TEMUT, tá certo, que é o Terminal de Múltiplas Utilidades, tá. O TEMUT, ele está dividido em 6 berços, tá certo, pessoal? 6 berços. Ele tem uma extensão total aí de 1.590 metros, né? Então, aqui é como se eu tivesse aqui uma ilha, né? Uma ilha artificial a 2 metros, a 2.500 metros, tá certo? A 2.500 metros do porto, tá certo? É como se eu tivesse aqui essa ilha artificial aqui, desculpa aí, voltando aqui um pouco, tá certo? A 2.500 metros da praia, né? Então, isso aqui é o TEMUT, tá? Então, é um berço que ele do total dele, né? Eu tenho 2 berços que é dedicado à movimentação de contêineres, né? E os demais berços, berço 5, 6, 7, 8, são dedicados à movimentação dos demais tipos de navios, tá certo? Navios siderúrgicos, navios com carga eólica, navios de granéis também, a gente opera ali, tá certo? Então, são as demais, qualquer outro tipo de carga que a gente possa, navios de carga de projeto, tá certo? Então, é nesse ponto que a gente faz, tá? Então, vamos lá. No berço 5 a 8, movimentação de diversas cargas, operações realizadas com guindaste de bordo, MHC, empilhadeiras e carretas, tá? As principais cargas movimentadas, como eu falei para vocês, lá no TEMUT do berço 5 a 8, são os produtos eólicos, os produtos siderúrgicos, que aí compõem as placas de aço, né? As placas de aço produzidas aí pela siderúrgica, bobinas e tarugos, tá certo? Fio máquina, etc., granito,
cargas de projeto, granéis sólidos e etc. Então, aqui nós temos um navio, tá certo? Aqui é uma imagem de um navio atracado no berço 6, ele está movimentando produto siderúrgico, no caso aqui seria um fio máquina. Como é que está sendo feita essa operação? Essa operação ela é realizada através de guindastes de bordo. Que são os guindastes de bordo, né? Os guindastes de bordo são os guindastes que fazem parte do navio, eles são instalados, eles vêm do navio, tá certo? Então, essa carga é retirada através desses guindastes, posicionadas, tá certo? No berço, né? Aqui ao lado do navio, no costado do navio, como a gente denomina aqui essa área, tá certo? E essa carga, através de empilhadeiras, tá certo? Ela é embarcada, tá certo? Ela é carregada em carretas. Então, aqui a gente está vendo o outro modal, né? Modal aquaviário para o modal rodoviário. Então, essa carga, ela é transportada aqui do Temute até o pátio, né? E lá colocada, né, posicionada no pátio. Parte dessa carga vai ser transportada no modal ferroviário, parte dela no modal rodoviário. Então, aqui nós temos um caso de 3 modalidades, né? Modal aquaviário, modal rodoviário e a parte da carga que vai pelo rodoviário, tá? Então, a carga submetida aí a 3 modais diferentes, tá certo? Vamos ver. Aqui, continuando também, ainda no Temute, tá certo? Isso aqui é no berço 7, tá? A gente tem aqui uma outra operação, nós estamos movimentando aqui um navio de granel sólido, tá? Essa operação já não é mais realizada com os guindastes de bordo, ou seja, os guindastes que são instalados. Veja aqui que a posição dos guindastes, né, estão, que a gente chama que é a boreste do navio, né, apontado para o lado oposto onde está a operação. Essa operação ela está sendo realizada através de guindastes de terra, são os nossos guindastes MHC. Para a gente ter ideia, o Porto do Pecém hoje, ele disponibiliza, né, ele tem a disponibilidade hoje de 9 MHCs, tá certo? Então, esses guindastes de terra que fazem essa operação. Como é que é realizada essa operação de granel? Aqui a gente tem o guindaste, desse guindaste é acoplado um equipamento chamado de grebe. Esse grebe recolhe a carga aqui dos purões, tá certo? Transfere a carga dos purões, descarrega aqui nesse equipamento aqui, similar a um funil gigante, que a gente chama de moega, e a carga é transferida direto para as carretas, tá certo? E essas carretas, eles vão diretamente fazer entrega, tá certo, ao cliente. A gente chama isso aqui também, no nosso pátio aqui, de descarga direta, tá? Ou seja, a descarga sai do porto diretamente para o cliente final, tá? Então, isso aqui é um outro exemplo, tá, de carga que a gente movimenta aqui no Temute, né? É muito comum isso aqui, a gente fazer essa movimentação. Aí você pergunta, mas por que algumas cargas você utiliza o guindaste de bordo, outras cargas os guindastes MHC? Então, vamos lá. Os guindastes MHC, esses guindastes aqui, que são sobre rodas, tá certo? Eles se movimentam, né, eles são autopropelidos, né, eles se movimentam ao longo do pier para diversos berços. A movimentação através deles é bem mais interessante, tem uma melhor produtividade. Mas o custo é um pouco mais elevado. Então, dependendo do contrato que o cliente tem com a carga, às vezes em relação ao afretamento do navio, algumas vezes ele prefere utilizar o guindaste de bordo em relação a custo. Mas o guindaste de bordo, ele tem a grande desvantagem por conta da baixa produtividade, né? Então, o guindaste de terra, os guindastes MHCs, esse tipo aqui, eles têm uma produtividade bem mais elevada do que os guindastes de bordo. Além de questões, em alguns produtos também, questão ambiental, né? O guindaste de sobre roda, né? O nosso MHC fica mais distante, então isso proporciona uma operação mais limpa quando se trata de granéis, tá? Então, aí são 2 exemplos que a gente deu aí de carga. Esse sistema aqui seria exatamente aquaviário, né, para o sistema rodoviário, tá?
Bom, por último, aí nós temos o nosso TMUT, tá certo? O berço 9 e o berço 10. É um berço dedicado aí à movimentação de containers, né? A movimentação de containers no PECEM é realizada através de porteiros, né? Esses equipamentos aqui, esses guindastes aqui, tá certo? Tipo gruas, né? São os ship-to-ship, famosos STS, tá? E essa carga ela é retirada e colocada nos navios, né? Embarcada, movimentada do pátio para o navio e do navio para o pátio, através desses guindastes. Então, esses guindastes posicionam essa carga aqui e ela sai via carreta. Então, aqui também no sistema, na movimentação de container, nós temos o envolvimento aí de dois modais, tá certo? Nós temos o modal aquaviário e o modal rodoviário. Existem alguns containers que também a gente movimenta por ferrovia, que é o mesmo caso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o navio, tá? Ele está atracado no berço, berço 10 aqui, berço 9, tá certo? Ele está movimentando o container. O STS descarrega o container aqui para essa retroárea aqui, através de heat stackers, né, que são empilhadeiras. Essas empilhadeiras colocam, né, esses containers em carreta, as carretas levam até o pátio. No pátio, existem duas divisões. Ele pode ser retirado através de outras carretas, e aí vai diretamente para o cliente, ou serem transportados através da ferrovia, tá certo? Ser transportado na ferrovia. Então, aí, mais um caso, né? Nós relatamos um pouco atrás, um dos casos de movimentação de produto siderúrgico, né, através de 3 modais, aquaviário, rodoviário e ferroviário, e agora nós estamos dando outro exemplo aí, que é o modal aquaviário, rodoviário e ferroviário, mas agora com a carga containerizada. E essa carga também containerizada, ela chega também ao PECEM pelo modal ferroviário e rodoviário, logicamente, também, tá? Então, nós temos no container o envolvimento de 3 modais, tá certo? Na movimentação de carga containerizada, tanto na chegada, no sentido de exportação de carga, como no sentido de importação, ou seja, envolvendo modal aquaviário, modal rodoviário e modal ferroviário, tá? Então, a gente, para encerrar aqui, pessoal, agradeço a todos vocês, mais uma imagem aqui, onde mostra que as empilhadeiras, né, e as máquinas fazendo, e as carretas fazendo as movimentações de contêineres, tá? Bom, agradeço aí a todos, tá certo? Tem aí o meu e-mail, qualquer dúvida que vocês queiram, ou queiram algum contato, tá aí o meu e-mail, tá? Agradeço a todos e espero mais uma vez ter contribuído aí com o conhecimento de todos, tá? Um abraço.